Entrevista com Carla Ribeiro, professora do AEE. Olá, boa tarde. Meu nome é Carla Ribeiro. Eu sou especialista em educação especial. Trabalho aqui no NAP, do campus de Itapina, do IFES, como professora de atendimento educacional especializado. Além da minha formação, eu sou mãe de 2 pessoas autistas, uma com 17 anos e um com 12 anos de idade. Então tá. Vai a primeira pergunta. O que é capacitismo e como ele afeta a vida das pessoas com deficiência? Capacitismo, de uma forma bem prática, corriqueira de se explicar, é quando a pessoa com deficiência ela é tratada de uma forma como se ela tivesse de agir de uma forma sem a deficiência, É exigido dela um comportamento normal, digamos assim, diante de uma limitação que ela tem e que ela não teria como ter esse comportamento da forma como a sociedade exige que seja feito. Isso. E o 2. Quais atitudes do cotidiano podem ser capacitistas, mesmo sem intenção? Por exemplo, a pessoa cadeirante, vou dar um exemplo. Quando a gente está andando pela rua, E aí a pessoa cadeirante, ela se depara com alguma barreira física, digamos assim. Na hora de subir para poder pegar ou descer, para poder, tá lá a calçada. Aí a pessoa precisa ou subir até a calçada ou descer até a calçada. E aí não tem a rampa de acesso. Ou, muitas vezes, o motorista, na hora de estacionar o carro, vê que tem a rampa de acesso e pega e estaciona o carro bem em frente à rampa de acesso. Aí a pessoa que é cadeirante, na hora que vai ou subir ou descer aquela calçada, ela não tem acesso àquilo ali. Na cabeça da pessoa que estacionou o carro ali, ou quando não tem essa rampa de acesso, a pessoa pensa assim, ele é cadeirante, então ele vai ter que dar os pulos dele, vai ter que se virar para poder sair dessa calçada, entendeu? Isso é um exemplo que acontece, que é muito corriqueiro. Muitas vezes as pessoas, eu já cansei de ver, o lugar onde tem aquela rampa de acesso, você vai lá e vê um carro estacionado ou uma moto estacionada, e a pessoa não pensa em momento algum que ali é o lugar, o único acesso que aquela pessoa que é cadeirante tem para poder passar. Sim. E pergunta 3. Como as escolas e empresas podem combater o capacitismo de forma prática? A forma como as escolas e as empresas podem combater o capacitismo é dando a capacitação aos funcionários, da empresa, na forma de tratar com os clientes que são deficientes, de ter pelo menos uma noção do que cada deficiência exige na forma do tratamento com aquela pessoa, Nas escolas é a formação contínua dos professores, também não só dos professores, mas de toda a equipe que compõe a escola, porque muitas vezes eu, como professora de educação especial, já escutei em diversas escolas onde eu trabalhei, o seu aluno, vai lá buscar o seu aluno, vai lá entregar o seu aluno para os pais. E o aluno, ele não é só do professor de apoio, O aluno, ele é da escola toda. Então, é preciso haver uma formação contínua, dos professores, dos funcionários da escola, porque o aluno chegou à escola. Aí tem geralmente uma pessoa, estou falando sem ser aqui no ensino médio, que fica lá na portaria da escola para receber todos os alunos que estão ali, E muitas vezes chega o aluno deficiente, mas aquela pessoa que está ali na portaria, ela meio que exclui aquele aluno ali. Aí é o professor de apoio que tem que ir lá, Mas suponhamos que o professor de apoio, no momento,
precisou sair ou precisou ir ao banheiro. Já teve uma situação de uma escola onde eu trabalhei, que a professora de apoio não pôde estar no momento da chegada dos alunos à escola, porque faleceu uma parente dela, e ela ficou sabendo de última hora, e ela precisou ir ao velório rapidinho ali, né, antes de começar as aulas. E aí aconteceu uma situação lá no pátio da escola, até o sinal tocar, com funcionários da escola lá, porque eles meio que descansam na possibilidade de ter aquele aluno ali é de fulana, então não preciso correr o olho nele. Então, se houver uma conscientização de toda a escola, dos professores, né, como que é feita essa conscientização? Através de formação continuada, de ter uma formação continuada daquele conteúdo que os professores não aprenderam quando estavam se graduando, deles terem esse conteúdo agora com relação à educação especial. E aí também dos funcionários da escola e também dos alunos, para que os alunos em sala de aula saibam como lidar, como conviver com esse aluno com deficiência. Não querer exigir desse aluno, que aí entra a parte do capacitismo, exigir desse aluno atitudes de uma pessoa que não possui deficiência, né? Obrigada. Agora a pergunta 4. Por que é importante ouvir pessoas com deficiência quando falamos sobre o capacitismo? Porque só elas podem dizer na prática, né, como elas se sentem ao sofrerem o capacitismo. A mesma coisa é o bullying, né? Às vezes a pessoa faz um bullying com a outra pessoa com deficiência e na cabeça daquela pessoa que está praticando bullying, ela não está fazendo nada demais, né? E o natural da gente é querer que a outra pessoa haja de uma forma como ela gostaria, como a gente gostaria que essa pessoa agisse. Só que a gente precisa aprender a respeitar, né, até onde vai o limite da pessoa, seja ela com deficiência ou sem deficiência. Então, é essa a situação. Sim, obrigada. Agora, a quinta e última. Você pode dar um exemplo de capacitismo comum nas escolas? Kita, você pode dar um exemplo de capacitismo comum nas escolas? Então, nas escolas, o que acontece? Muitos professores, vou falar dos professores, né? Muitos professores, por não terem feito aquilo que eu falei na pergunta anterior, né, de ter feito uma formação continuada, de buscar uma capacitação para saber como lidar com as deficiências em sala de aula, porque às vezes acontece de ter mais de uma deficiência em sala de aula. Às vezes tem um aluno que é autista, tem um aluno que é surdo, tem um aluno que tem deficiência intelectual, tem um aluno que tem um transtorno opositor desafiador, tudo dentro de uma sala de aula, né? Tem muitos alunos com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E aí o que acontece? O professor, ele precisa fazer uma formação continuada, né? Está sempre buscando, sempre lendo, sempre se inteirando. Por quê? A forma como eu vou aplicar uma prova para o aluno com deficiência, né, intelectual ou com autismo, não é a mesma forma que eu vou aplicar, por exemplo, para um aluno que é surdo ou para um aluno que é cego, né? Então, o que acontece, que acontece muito em todas as escolas, né, do Brasil, não vou falar de outros lugares, porque eu moro aqui no Brasil, o professor faz uma única prova, a maioria das vezes isso acontece, ele faz a mesma prova e ele entrega essa prova para todos os alunos, né? Eu já tive relatos aqui, né, vou falar da experiência aqui, de alunos que vieram me falar que em escolas por onde passou, o aluno foi reprovado por um ano, porque a professora entregava a prova para ele, entregava para todos os alunos, mas ele não sabia ler.
Ele estava no terceiro ano do ensino fundamental 1 e ele não sabia ler, ele tinha, né, a dislexia, que é a dificuldade que a pessoa tem em aprender a ler. E aí ele ficou reprovado, porque a professora simplesmente fazia a mesma prova para todos e entregava a prova. Isso é um exemplo de capacitismo, né? Tipo assim, você vai fazer a mesma prova que os demais. Provavelmente essa professora, ela não teve nem a boa vontade de querer entender por que o aluno já estava no terceiro ano, por que ele não sabia ler, ou de querer ajudá-lo a ler. Aí o que aconteceu? Quando ele reprovou e que ele pegou outra professora, aí o exemplo contrário do que é o capacitismo. O que essa professora fez? Ela descobriu que ele tinha dislexia, ele sentava na primeira carteira no canto, os demais colegas distribuídos pela sala. E isso foi o que ele me contou. Pegava uma parte pequena do quadro, passava atividades de alfabetização para ele naquele pedacinho e passava a matéria no restante do quadro. Ele foi conseguir aprender a ler e a passar de ano daquela série que ele tinha sido reprovado por conta da atitude dessa professora, que teve o interesse em ajudá-lo a aprender a ler. Então, ela não praticou o capacitismo com ele, né? Ela se capacitou para poder dar um atendimento diferenciado para esse aluno. Aí o aluno, depois que aprendeu a ler, ele estava apto a fazer as provas igual aos demais colegas. Por quê? Porque aí ele já não tinha aquela barreira mais de não saber ler. Então, o que precisa acontecer nas escolas é essa conscientização, né? Falei do exemplo dos professores, mas tem muitas situações que acontecem no dia a dia, dentro da sala de aula, entre os alunos, e que os alunos falam assim, pô, cara, você não dá conta de fazer isso, né? Chegam e falam com um colega de sala e não procuram nem tentar entender por que é que ele não dá conta de fazer. Ou de repente ele dá conta de fazer, mas não é daquele jeito, é de uma forma diferenciada. Então, é preciso ter esse olhar, né? Você conseguir se colocar no lugar do outro. Praticar a empatia é quando você se coloca no lugar da outra pessoa. Deixar de praticar o capacitismo e passar a praticar mais a empatia. Ter o interesse de querer conhecer, de chegar perto daquela pessoa com deficiência e tentar. Ontem eu fiz uma entrevista com uma pessoa que é surdo. Ele me falou o seguinte: a voz o surdo não vai ouvir. Não adianta você chegar perto do surdo e falar: oi, bom dia, como você está? Mas se a pessoa tiver, palavras dele, o interesse em querer se comunicar de alguma forma, não precisa ser nem com as libras, não, mas querer se comunicar de uma maneira visual. O surdo é muito visual. O surdo vai ter interesse de querer conversar com aquela pessoa. Então, é isso. Não a gente tentar, né? É assim que você tem que ser. O capacitismo é isso. É assim que você tem que ser. Não, é você tentar eliminar essas barreiras, né? Que não é a pessoa com deficiência, diga-se de passagem, não é a pessoa com deficiência que traz essas barreiras, somos nós que colocamos as barreiras da forma como a gente vai lidar com essa pessoa. E o capacitismo, infelizmente, é uma barreira que não é visível. Eu citei o exemplo do cadeirante, que é uma barreira física, né? Em que ele não tinha como passar pela rampa de acesso. Essa é uma barreira física. Mas existem as barreiras invisíveis, e o capacitismo é um muro imenso que acontece entre a pessoa com deficiência e as pessoas que não têm deficiência. Obrigada.